Muito boa tarde para você. O início do programa Ronda no Bairro nas zonas leste e centro-sul de Manaus, previsto para começar esta semana, foi adiado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. O motivo seria a greve dos servidores federais, mas uma nova data já foi definida. Dona Maria mora e trabalha no Aleixo, na zona centro-sul, há 30 anos. E aqui foi assaltado uma única vez. Mas, em compensação, os prejuízos ficaram em torno dos R$10 mil. Levaram recarga de celular, levaram cigarro, levaram o dinheiro que eu vou juntando para pagar a luz, essas coisas todas. Me levaram tudo. A solução encontrada por ela foi gradear o comércio. Como abre cedo antes das 7 horas, só atende assim, com os clientes do lado de fora. E quem mora por aqui tem medo. Nós somos cercados de ladeira de todos os lados. Então, quando dá mais ou menos umas 9 horas da noite, já está tudo escuro. E a insegurança é muito grande para nós, principalmente nós mulheres. Na Zona Leste, a situação é ainda pior. A maioria dos assaltos que acontece por aqui envolve o tráfico de drogas. Este comerciante já foi assaltado na antiga casa onde morava no Coroado. Uma noite, o ladrão chegou, arrombou a casa, levou todos os pertences e ninguém não conseguiu fazer nada por isso. Apesar de ter uma delegacia na área central, a sensação de insegurança é grande e a esperança de comerciantes e moradores é que o policiamento seja reforçado. Tenho o maior medo de ficar dentro de casa do que de ficar na rua, porque estão roubando dentro das casas, né, assalto. Então, o meu medo maior é de ficar dentro de casa, porque meu esposo trabalha, eu fico sozinha. Desde que foi lançado na zona norte de Manaus, o Ronda no Bairro já recebeu investimentos mais de R$289 milhões do governo do estado, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Deste total, cerca de 186 milhões vão ser destinados à segunda fase de implantação do programa, nas zonas leste e centro-sul da cidade. Mas o programa que ia ser lançado na próxima quinta-feira na zona leste e na próxima semana na zona centro-sul foi adiado pela Secretaria de Segurança. Durante coletiva à imprensa, agora à tarde, o secretário de Segurança Pública e o secretário executivo do programa explicaram os motivos do adiamento. Os componentes que fazem parte da tecnologia das nossas viaturas, que são importados e, como tal, tem que ter a sua liberação pela alfândega, a Receita Federal. Eles encontram-se em Manaus, todavia retidos, a órgãos federais estão em greve, como é o caso também da Receita Federal. E isto prejudicou essa liberação. Mas os secretários trabalham com a possibilidade de um novo adiamento, caso a greve dos servidores federais continue. Em razão disso, já com uma margem de segurança, conforme foi massificado através da mídia a data de 5 de julho, tivemos uma reunião ontem com o governador Omar Aziz, onde foi colocada essa situação. Ele entendeu que são fatores adversos e estabeleceu uma nova data para o lançamento do Ronda no Bairro na segunda fase. A previsão é que na Zona Leste o Ronda no Bairro seja implantado no dia 19 de julho e na Zona Centro-Sul uma semana depois, no dia 26. Em agosto, o programa deve ser lançado na Zona Oeste e Centro-Oeste da cidade e em setembro na Zona Sul. A expectativa é que a partir da implantação do programa em toda a cidade, os índices de criminalidade caiam pelo menos 26%. Alguns aí já até fizeram algumas prisões aí, o caso do 23º, o 22º também, já estão atuando lá nas áreas onde eles irão trabalhar no Ronda no Bairro. Um usuário de drogas foi preso esta manhã acusado de matar um traficante na capital. Na delegacia, ele confessou o crime que surpreendeu a polícia. Cláudio Sérgio da Silva Braz, também conhecido como Coronel, é acusado de assassinar um traficante que foi atingido com vários golpes com esta barra de ferro. O corpo foi encontrado em um prédio abandonado que seria usado por moradores de rua e usuários de droga na zona oeste da capital. O acusado já responde por outro homicídio em Manacapuru. Desta vez, o caso surpreendeu até mesmo o delegado responsável pelo caso. Segundo o autor, a motivação do crime foi pelo fato da vítima, que era, segundo ele, um conhecido traficante de drogas, se negar a vender droga para ele. Ele falou que ele já estava sob efeito de drogas, foi lá adquirir droga no ponto de venda, onde a vítima, Brian, sempre fornecia a droga para ele. A vítima se negou a fornecer a droga e ele desferiu os golpes com a barra de ferro. Então, é pela primeira vez eu me deparo com um caso onde o consumidor executa o traficante por esse não ter vendido a mercadoria para ele. E também na capital, um funcionário de uma financeira foi preso acusado de estelionato por praticar golpes de empréstimos financeiros utilizando o nome e número de contas de clientes. Pelo menos 3 vítimas registraram ocorrência.
Matheus Gomes da Silva Júnior, de 26 anos, trabalhava como corretor em uma agência financeira e foi denunciado por uma mulher que alegou ter sido extorquida pelo acusado logo após a realização de um empréstimo de quase R$3 mil. Para a polícia, a vítima disse que foi informada pelo corretor que teria que devolver um valor a mais depositado em sua conta após o empréstimo. Ela foi procurada 2 vezes até resolver denunciar a possível fraude. Na delegacia, o acusado negou a extorsão. Não, a primeira vez foi normal, ela fez normal, direitinho, né? A segunda vez eu vi realmente um equívoco e eu pedi para ela fazer a transferência normal para fazer a devolução para o banco normal, né? Mas infelizmente houve só esse equívoco só. A CPI da água ouviu novos depoimentos esta manhã na Câmara Municipal de Manaus. O diretor da empresa Manaus Ambiental compareceu e tentou explicar como devem ser feitos os investimentos para a capital do Amazonas. O diretor da empresa Manaus Ambiental, que agora responde pela concessão do abastecimento de água na capital, tentou em vão esclarecer aos parlamentares da Câmara Municipal de Manaus os motivos pela qual a água não consegue chegar à torneira do consumidor. Segundo ele, a grande quantidade de ligações clandestinas e o crescimento desordenado da cidade são os principais problemas da falta de água nos bairros mais afastados. A área de grandes clientes, por isso que eu sou diretor comercial, mas não é só exclusivamente a grandes clientes, mais a área que nós chamamos hoje a área de arrecadação, que é a área de operações que está ligada à fraude, a combate à fraude, a corte. A explicação foi recebida com deboche pelos vereadores da casa. Sabe onde ele trabalha e em que cidade está situado, pelo amor de Deus, senhor presidente? Seria bom fazer essa pergunta. O diretor ainda disse que cerca de R$40 milhões devem ser investidos em poços artesianos para dar conta da demanda. O economista, que fez parte da Comissão da Água durante o mandato do prefeito Serafim Correia, disse que a abertura de poços não resolve o problema. Não se irá resolver o problema de água e principalmente de esgotamento sanitário apenas com investimentos da empresa privada. O presidente da Arsan disse que chegou a pedir da prefeitura que notificasse e multasse a empresa Águas do Amazonas pelas irregularidades encontradas pelo órgão. A multa chegaria a pelo menos R$12 milhões, medida que não aconteceu. A Arsan acredita na CPI, acredita no trabalho dos vereadores na Câmara Municipal de Manaus, como contratada da Prefeitura Municipal para fiscalizar o serviço de saneamento básico na cidade de Manaus, vem prestando todo o apoio. É a terceira vez que a Arsan vem participando, na minha pessoa, e procurando mostrar todos os esclarecimentos e toda a documentação pertinente ao serviço para ter uma solução efetiva para o problema de abastecimento de água na cidade de Manaus. A CPI da água só deve terminar na primeira semana de agosto. No próximo bloco do Band Cidade, saiba o que muda no atendimento do Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro em Manaus. E você vai ver ainda, apesar da greve que já dura 47 dias, o FAM decide manter vestibular para o interior do estado. Os detalhes daqui a pouco aqui no Band Cidade.